Vamos se alimentar com mais uma porção do ensino, da instrução, do esclarecimento da verdade que liberta, a palavra de Deus. Vamos aprender um pouco mais? Como é importante esclarecer as pessoas, ensiná-las, instruí-las naquilo que a palavra nos ensina. Tem tanta gente aí buscando com sinceridade servir e viver uma vida de fé em Deus, mas infelizmente estão perdidas porque estão sendo instruídas erradas. Infelizmente estão afastadas de Deus, pensando que estão caminhando com Deus por falta do entendimento, porque não estão sendo esclarecidas, informadas, instruídas na palavra, na verdade. Logo, eis o motivo. Muitos têm até fé em Deus, estão com sinceridade no seu coração, pensando que estão servindo a Deus dentro de tais ensinos, direções, conceitos, vidas, prática de fé, como se fosse indo a Deus. Mas estão perdidas ainda, com toda a religiosidade que vivam, com toda a devoção e prática dentro das ordenanças e obrigações religiosas. Continuam perdidas, porque não tem outro meio de ninguém estar em Deus, se não for pelo conhecimento e o entendimento da palavra, a verdade. E a gente vê a Bíblia nos revelando isso. E Deus trabalhando para o bem de todos. Existia um homem chamado Cornélio, vivendo uma vida religiosa, reta, justa, entendendo que estava caminhando com Deus. Mas Cornélio, com toda a vida religiosa dele, com toda a justiça e bondade que ele vivia praticando, caridade e boa obra, Cornélio continuava afastado de Deus, sem vida com Deus. Você acredita nisso? E você vai ver isso lá em Atos, capítulo 11, quando Deus orienta Cornélio, mandar chamar Pedro, que ia pregar para ele palavras, ensinamentos, ia levar para ele o conhecimento da verdade, por onde Cornélio poderia ser salvo. Não era pela vida que ele vivia religiosa, não era pela prática de caridade e bondade que Cornélio praticava. Ele ia conhecer a verdade, por onde ele ia encontrar essa vida com Deus, essa salvação, o perdão de Deus. E isso, Deus mandou ele chamar Pedro, para Pedro pregar a ele o Evangelho. Somente pelo conhecimento da verdade que o Evangelho nos revela, nós podemos encontrar a salvação que todo ser humano precisa e tem necessidade. Não é por nenhum outro meio. Então, é muito bom quando a gente é explicado com essa realidade, dentro dessa verdade, sem manipulação, sem falsificação. Então, o esclarecimento é importante. E nesse momento, eu quero vos levar um esclarecimento sobre a questão batismo nas águas dentro de igrejas, seja ela qual for, evangélica ou católica. Eu quero mostrar para vocês, esclarecendo a vocês, para vocês conhecerem a verdade, diante dessa mentira que o povo é ensinado, de que para ser nascido de Deus, para ter a vida com Deus, para fazer parte da igreja e ser salvo em Deus, é preciso participar desse cerimonial religioso que os padres e os pastores ensinam para o povo, de batismo na água dentro das igrejas. É uma das maiores mentiras
que tira o povo do caminho da direção de Cristo, que priva o povo dessa tão grande salvação que Deus oferece para todos. Não é por meio de ritual religioso, não é por meio de igreja, não é por meio de batismo na água, nem guardar sábado, nem outro ritual, nem obrigação religiosa qualquer. Esta salvação é por um único meio, o único condicional que Deus pede ao homem para receber esse dom gratuito que é a salvação, é por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. Então vamos explicar aqui agora um pouco sobre a questão do batismo nas águas. Mas, irmão Elton, mas os padres, os pastores pregam isso, tirando da própria Bíblia. Jesus não ensinou isso. A palavra de Deus não ensina isso. Eles tiram da mente corrompida e falsificando o entendimento da palavra. Eles pegam apenas os textos e traz uma interpretação errada e cria uma doutrina falsa. A Bíblia não ensina isso. Vamos lá. Um dos textos que a maioria dos pastores usam, e os padres, para pregar essa ideia do batismo nas águas, obrigatório para o homem ser salvo, é Marcos 15, 16, 15. E eles usam também o texto aqui de Nicodemos, João 3, 0072, irmão. Vou levar para você aqui a verdade. Não. Eles usam esses textos de uma forma falsificada. Eles pegam o texto, aplicam a sua interpretação fora do contexto, não respeitam o contexto e aplicam a sua interpretação dentro de um pretexto, propositalmente, para enganar o povo. Então vocês estão entendendo qual é a situação? Eu estou aqui trabalhando, estou dando uma paradinha, mas acompanha aí, irmãos. Vai meditando aí, vai recebendo o ensino e a instrução. Porque é muito importante isso. Bom seria se vocês estivessem sendo instruídos dentro dessas instruções, para esclarecer vocês, para formar o conhecimento de Cristo em vocês. Bom seria que vocês, está subindo aí folha na assistência social, que vocês estivessem sendo instruídos para isso. Então, quais são os textos que os pastores falsificadores da palavra usam para criar essa doutrina do batismo nas águas e aplicar essa interpretação deles, malditas, para o povo acreditar que só são de Deus, só são salvos, só são novas criaturas, só faz parte da igreja se participarem de batismo dentro de água. Aí eu pergunto, nenhum texto bíblico vai dar base para isso. Jesus não ensinou isso. Nem tampouco os apóstolos. Mas, irmão Elton, Filipe batizou o eunuco. Cornélio, Nicodemos foi batizado. Teve outros discípulos que foram batizados na água. Ali é casos isolados. Ali não é regra para uma doutrina de batismo na água. Tem nada a ver. Mas, irmão Elton, Jesus disse
ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulo de todas as nações. Ei, ali Jesus não mandou fazer batismo de água em canto nenhum. Mas, irmão Wellington, então, Jesus também disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ei, Jesus não está falando ali de batismo na água. Não tem como aplicar isso dentro desse texto. Amém? Jesus não estava dizendo crer e ser batizado dentro de água de igreja para ser salvo. Ali é uma coisa só. Quando o homem crê em Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo para tornar membro do corpo de Cristo, propriedade de Deus, igreja, aonde ele vai ser selado. Isso é uma ação só. Ele crê, se converte verdadeiramente e é batizado. É inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus. Tem nada a ver de batismo de água. Mas, irmão Wellington, então, Jesus disse a Nicodemos que se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Olha aí, irmão Wellington. Então tem que ser batizado na água dentro da igreja. O texto aqui de João capítulo 3, o versículo 5, quando Jesus diz, Jesus respondendo, disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Esse Espírito é o Espírito Santo. Essa água é a palavra. Jesus não está falando de água de batismo aqui. Eu já vi pastor pregar isso, interpretar desse jeito, dizendo que você tem que ser batizado, porque Jesus deixou o exemplo. Ele foi batizado por João Batista. Ei, ali não foi para a gente seguir aquilo não, tá? Ali foi uma questão que Deus deu a João Batista para que João Batista tivesse o conhecimento naquele ato do Cordeiro de Deus. Aquele que João Batista preparava o caminho. E se você ler com atenção, com sinceridade, buscar aprender de Deus, pela palavra, você vai ver João dizer isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, que eles aguardavam o Messias, vim eu por isso batizando com água. Ele batizava nesse propósito, tá? João Batista não batizava ninguém para ser membro do corpo de Cristo. Vim eu batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Agora, prestem atenção no versículo 33, o testemunho de João Batista. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que tu vês descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O batismo de Jesus na água foi um sinal para João conhecer Jesus Cristo. O próprio Deus, o Pai, levantou João Batista e disse isso a ele. O batismo de João Batista nas águas não é nenhuma coisa doutrina para a igreja continuar vivendo ele. Tem nada a ver com a doutrina para a igreja de Cristo. E Nicodemos, quando Jesus diz isso a ele, Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Jesus não está dando essa doutrina de batismo de água de igreja. Jesus Cristo não se referiu batizar na água, ser batizado, né? Nascer da água e do Espírito. Quando Jesus diz nascer da água e do Espírito, Jesus não estava dando ali um ensinamento de água de igreja. Jesus não estava se referindo à água, ao batismo de igreja, esse cerimonial vã, que tira o povo do entendimento de Cristo, que leva o povo a estar em maldição, dentro desses ensinos de evangelho anátema. Batismo na água não é uma regra para a igreja. Quando Jesus diz a Nicodemos, e eu ouvi o pastor pregar isso, não, porque tem que se batizar na água. Jesus batizou como exemplo, para a gente seguir o exemplo dele. Ei, olha o que diz aqui Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, Paulo vai dizer assim aos Efésios,
capítulo 5, versículo 25 e o 26. Vós, marido, amais vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tem nada a ver com batismo de água. Não está dizendo que Jesus se batizou na água, se entregou e cumpriu o batismo na água. Não tem nada a ver isso aqui. Amém? Em canto nenhum, Jesus citou nenhum batismo de água para ninguém praticar. Nem mandou os apóstolos pregar isso. Como eu disse a você, os textos que mostram o batismo na água, Filipe batizando o eunuco e outros batismos lá em Atos, situações isoladas, que não tem nada a ver com doutrina para a igreja. Não é mandamento, não é regra, não é princípio. Tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Em canto nenhum, na doutrina de Cristo, tem nenhuma referência de batismo nas águas para ser uma nova criatura. Ao contrário, o homem só é nova criatura quando ele crê em Jesus. Quem está em Cristo, não é quem foi batizado, é nova criatura. 2 Coríntios 15, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é em batismo de igreja. Pela mão de homens, mergulhando o povo dentro d'água, obrigando o povo a fazer parte daquela igreja como membro, para ele dominar, com a mentira de que o povo só é de Deus e se batizar. É mentira, irmão. Em canto nenhum da Bíblia. Aí o povo pega os textos isolados para criar sua mentira em cima do texto, pervertendo a verdade do Evangelho. Olha outro texto aqui que manipulam. Romanos capítulo 6, versículo 3 e o versículo 4. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Tem nada a ver com batismo de água aqui. Todos aqueles que creram em Jesus e receberam o Espírito Santo, morrem para o mundo, vivem para Deus. Não tem nada a ver com batismo de água de igreja. Não tem nada a ver. Vamos lá, outro texto. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Paulo vai dizer, pois todos nós fomos batizados na água? Não. Fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Paulo vai dizer, todos nós fomos batizados para ser inserido nesse corpo, que é a igreja, não é em batismo de água. Todos nós fomos batizados em um Espírito, que é o batismo do Espírito Santo, que quem batiza é Jesus, não é pastor dentro de igreja. Para fazer você estar inserido no corpo de Cristo como membro, formando a igreja de Cristo. Deu para entender? Paulo vai dizer isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, que é o Espírito Santo, formando um corpo, onde nós somos inseridos como membro neste corpo, que é a igreja de Deus. Uma só. Não é esse batismo aí que é variado. Tem o batismo da Assembleia, que não recebe o batismo da Batista, que não recebe o batismo da Adventista, que não recebe o batismo da Congregacional, e cada um tem seu batismo, para que o povo aprenda de que tem que se batizar lá nas águas para ser de Deus. É mentira. Jesus, quando diz a Nicodemos, ninguém pode nascer de novo, senão, né? Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. A palavra de Deus na Bíblia, ela é simbolizada como água. A água que lava a nossa alma, o nosso ser interior com o entendimento transformado. Pedro vai lavar os pés, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro se contraria,
Pedro não aceita. Não, Senhor. Jesus diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz, Senhor, não lava todo o corpo. Jesus diz, não, vocês já estão limpos. A palavra de Deus é quem limpa a nossa mente corrompida, contaminada com a mentira do diabo. É a palavra de Deus. É a água do Espírito. O Espírito Santo também é simbolizado como água. Sabia disso? Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, versículo 37 ao 39, vai dizer assim: todos aqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, que jorrará para a vida eterna. Esse rio de água viva é o Espírito Santo em nós. É a presença de Deus que nos dá a vida com Deus, que mata a sede da alma, que traz a paz, a confiança e a certeza de uma vida com Deus, pelo Espírito Santo, no qual somos selados para o dia da redenção, como garantia de propriedade de Deus. Não é um batismo de água dentro de igreja, não é tomar uma ceia dentro de igreja, não é ter carteira de membro de igreja, não é viver uma vida de devoção à igreja. A garantia de que somos de Deus é o Espírito Santo, que trabalha em nós pela palavra. Pela palavra, não é por nenhum ritual dentro de igreja. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você não é de Deus fazendo parte ou estando dentro de uma igreja, sendo batizado em água. Você só é de Deus se tiver o Espírito Santo de Deus. O batismo que vai inserir você na igreja de Deus, corpo de Cristo, não é o batismo de água dentro de igreja dos homens, é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, só quem batiza é Jesus. Quando o homem crê e se arrepende a Ele para receber a remissão dos pecados e ser selado por esse Espírito, que é a garantia de que somos de Deus. E Jesus vai dizer, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 47, Jesus vai dizer, no meu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. Para quem crê em Jesus, vai ter o arrependimento e receber a remissão do pecado. Não é através de um batismo dentro d'água, porque até isso, gente, até isso eles tiram a glória de Cristo. Os que negam mais a Jesus são os pastores com os ensinos anátema, que tiram o povo da graça, que levam o povo a seguir eles, que são cegos, e outros cegos guiados por eles, e todos vão cair no buraco. Até isso, a maioria dos pastores ensina que para você receber a remissão dos pecados, tem que participar e ter o batismo nas águas de igreja. Esse ritual é vã. Esse ritual, eles forçam vocês a fazer isso. Eles obrigam vocês, dentro de uma forma sutil, a participar desse ritual, porque é através desse ritual que vocês se tornam membros, não do corpo igreja de Deus, corpo de Cristo. Vocês se tornam membros e propriedade das igrejas deles, os impérios deles, o reino deles, esses pastores falsificadores da palavra, pela sua ganância, avareza e cobiça, fazem de vocês negócio e propriedade deles, dentro das igrejas deles, onde vocês vão viver uma vida escravizada de ritual, de sacrifício religioso, de obrigação, de devoção, cumprindo, estando ali servindo como se fosse a Deus, dentro da igreja deles, porque igreja de Deus não é a instituição deles. A casa de alvenaria que eles levantam e criam bonitas para impressionar vocês. Igreja de Deus são pessoas que são membros, que creem em Jesus Cristo, que são inseridas no corpo de Cristo, igreja de Deus. Pessoas. Não é uma instituição, a casa de alvenaria do homem que engana vocês dizendo que é casa de Deus, para vocês estar lá como negócio e propriedade de tal sistema. Quantas pessoas estão aí dizendo, eu sou da Assembleia?
Você é da Assembleia de Deus. Você precisa ser de Cristo para ser de Deus. Tem quantas pessoas que dizem: eu sou presbiteriano, eu sou batista. Vamos aprender os princípios batistas. E eu quero aprender princípio de igreja batista, irmão. Eu quero, como igreja de Deus, aprender os princípios de Cristo. Tem culto aí, convidando o povo a participar para aprender os princípios do sistema religioso igreja batista. Eu quero aprender os princípios de Deus em Cristo, a doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, não é princípio de igreja, não é coisa nenhuma de igreja. Eu tenho que conhecer a Cristo para que eu seja membro dessa igreja de Deus, que não é nem a batista, nem a assembleia, nem a presbiteriana, nem a congregacional. A igreja de Deus são pessoas que estão crendo em Jesus, mantendo-se por fé nele, andando guiado e instruído na doutrina dele e pregando o evangelho, no qual é o poder de Deus para salvar todo o que crê. Não é igreja nem batismo. O povo precisa ser instruído. E eu levei um pouco agora dessa instrução para esclarecer você sobre a questão desse negócio de batismo. Olha, irmão, não te prenda a nenhum ministério religioso, igreja evangélica, não. Como, irmão, vou me prender? Quando você se batiza. Eu conheço pessoas que se batizou numa igreja, dentro do batismo lá dos homens, e quando saiu dessa igreja, aí foi para outra. Aí tem que se batizar lá na outra, porque a outra não aceita o daqui. E as pessoas firmando sua vida em igreja. Aí está numa igreja, passa lá, vive o cerimonial, pratica e cumpre as obrigações. Aí daqui a pouco, não quero estar aqui não, vou para outra. Aí vai para outra. E fica perdidos, arrodeando neste mundo através da mentira, sem conhecer a verdade de Deus. Porque na verdade de Deus, não é nenhuma igreja, nem batismo de igreja, pelo qual você faz parte do povo de Deus. É você crendo em Jesus. E para você crer em Jesus, é somente pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra de Deus, que vai gerar a fé, por onde você vai alcançar o dom gratuito de Deus, que é a salvação. E essa fé pelo ouvir, e o ouvir a pregação do evangelho. Não é uma fé dentro de igreja evangélica, é a fé no evangelho. E o evangelho não é nenhuma religião nem igreja evangélica. O evangelho é a informação de Deus, é a revelação de Deus, que leva o homem ao conhecimento, por onde ele alcança a salvação, por onde ele encontra o caminho para chegar a Deus, por onde ele tem a verdade de Deus para sair da mentira e ser liberto pelo evangelho. Se você não está sendo formado no evangelho, você continua perdido, oferecendo sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, vivendo um evangelho anátema dentro de igreja evangélica, apostatando-se da fé, seguindo as doutrinas de demônio dadas por esses homens, como por exemplo essa, batismo em água, para você ser membro da igreja de Deus. É mentira. Então, que Deus abençoe. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu tenho recebido muitas questões, as pessoas me pedindo explicação, as pessoas querendo tirar dúvida, não comigo, eu não sou a verdade, mas eu uso a verdade para tirar dúvida das pessoas, tirar ela das trevas e fazer a luz iluminar o entendimento dela, que é a palavra, a pregação da verdade do evangelho, a doutrina de Cristo. Então, tem muitas pessoas me fazendo perguntas de vários assuntos, e eu estou pronto para responder dentro do conhecimento que eu tenho. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.